Deus está no meio de nós, amém? Deus está aqui para nos conduzir, para nos ensinar, para abrir os nossos olhos. Eu gostaria de conversar um pouco com os irmãos. Esses dias nós vamos fazer uma pregação tipo Assembleia de Deus. Nós vamos fazer mais ensinos e discutindo alguns pontos. Já estamos há 3 anos, praticamente toda semana, ensinando sobre oração, certo? Então, nós já falamos muito, ensinamos muito. Acho que abordamos oração em vários aspectos. É óbvio que nós não esgotamos o assunto oração, porque tem muita coisa ainda que a gente vai descobrindo ao longo do tempo, que orar não é simplesmente ficar falando. Então, a gente ainda está aprendendo sobre oração. E, mesmo com todo esse ensino sobre oração, mesmo com todo esse foco que a igreja tem tido na oração, quantas vezes eu dobro meu joelho aqui, eu levanto a cabeça, e eu vejo pessoas de braço cruzado, olhando de um lado para o outro, enquanto eu estou aqui orando, ou roendo as unhas, ou arrumando o cabelo, enquanto eu estou aqui de joelhos dobrados, orando. Então, mesmo com todo o ensino que a gente está tendo, mesmo com todo o foco que a gente está tendo na oração, a gente ainda não conseguiu alcançar o objetivo que a gente quer tanto, porque todo mundo envolvido, todo mundo entendendo o que é oração, todo mundo disposto a orar, todo mundo apaixonado por oração. Quando você entendesse que como é precioso falar com Deus, irmão, você jamais ficaria de braços cruzados na hora da oração, e nem arrumando cabelo, e nem roendo unha, e nem olhando de um lado para o outro. Porque é precioso demais orar, falar com Deus e saber que Deus nos ouve. Então, é tudo muito, muito importante, muito sério. E eu fiquei pensando nisso esta noite. Pensei, com tanto que eu tenho ensinado, falado sobre oração, falado sobre temor, falado, me chamou muita atenção quando o pastor Ivan pregou esses dias atrás, dizendo que não é para ficar escutando eu orar, é para você fazer a sua oração. Isso me chamou muita atenção. E eu passei a prestar atenção. Depois que ele falou, eu passei a prestar atenção. Até então eu não tinha prestado bem atenção sobre isso, porque como eu dobro meu joelho e para mim não tem mais ninguém na igreja, sabe? E aí eu comecei a erguer minha cabeça e olhar e observar um pouco mais. E eu observei que não é ainda 100% que todos nós estamos envolvidos com a oração. Por mais do que eu tenho ensinado, e todo mundo que ocupa esse púlpito ensina, por mais que tudo isso acontece ainda, eu vejo uns bicos, uns coisas, quando eu estou falando sobre oração, e quem frequenta todos os cultos deve ter ficado esgotado, porque quantas vezes eu repeti a mesma coisa. Os irmãos que vêm em todo culto devem dizer, mas ela vai falar sobre isso de novo. Imagina se ela falasse de novo, então. E o apóstolo Paulo diz que a gente deve repetir muitas vezes, e é bom repetir. E aí vai valer para o jejum. A gente vai falar, irmão. Se você é do grupo, e é muito triste eu ter que falar isso e ainda gravar, se você faz parte do grupo que vem para o culto, todos os cultos, você vai me ouvir falar muitas vezes a mesma coisa. Muitas vezes. Você vai me ouvir falar sobre jejum e o caminho do jejum, e por que jejuar, e ler os mesmos textos. E ainda assim eu acredito que a gente vai ter algumas dúvidas ainda. Então, como eu falei muito em jejum esses dias, em jejum, eu gostaria que você não fizesse loucura. Não começa a sair correndo à frente, botar o carro adiante dos bois e sair fazendo loucura. Porque não é esse o propósito. Então, espere para ouvir tudo. E espere a direção da igreja.
nós vamos dar uma direção que não vai causar males a ninguém. Outra coisa que eu quero dizer, ninguém aqui vai sair fazendo loucura nenhuma, porque quando eu ensinar sobre jejum, você vai ver que os jejuns que a gente faz nem está na Bíblia, porque não é nada disso. Pular uma refeição, ficar sem o café da manhã, não é nada disso. Na Bíblia, os jejuns eram coisas assim, o menor jejum que tem é 3 dias. Então, eu não quero que ninguém saia fazendo loucura, sem ouvir todo o ensino. Cada um conhece o seu corpo, sabe, e se não sabe, deve procurar o seu médico. Apesar de eu achar que pular o café da manhã não vai causar prejuízo a ninguém, na minha opinião, não é? Ou pular o almoço para orar e para buscar a Deus, tampouco. Mas mesmo assim, quando eu falar de jejum e quando eu ensinar o que eu tenho que ensinar, eu estou protelando, sabe? Protelando para que ninguém saia fazendo loucura. Saia aí querendo fazer jejuns sem direção de Deus. A direção que Deus deu direção de jejum para a igreja. E nós não vamos fazer nada que vai causar prejuízo a ninguém. Então, ouça. Ouça primeiro. Aprenda primeiro. Espere o direcionamento da igreja primeiro. E depois, então, se você pode, eu acredito que da maneira como eu vou colocar, todo mundo vai poder jejuar. Todo mundo. Aí você vai falar assim, bem, então, vai resolver tudo. Irmão, não é para você crer no jejum, é para você crer em Deus. É em Deus que você tem que crer, porque jejum não é uma varinha de condão e simplesmente porque você jejua está tudo resolvido. Não é isso. Não é assim porque a gente jejua que vai dar, os problemas todos estarão resolvidos. E hoje você vai aprender que não é isso. E eu gostaria de iniciar agora já ensinando alguma coisa para você, pedindo que você abra sua Bíblia aí, num texto aquele que eu disse que eu gosto muito. É um texto que eu gosto muito sobre o assunto, que está em Mateus. De todos, e são muitos. Lembrando, irmão, cada um conhece o seu corpo, sabe o que pode, o que não pode. Você deve ter o seu médico, você deve ter seu direcionamento aí. Então nós não vamos fazer nada que vale causar prejuízo. Mas que nós vamos fazer, nós vamos. Mateus 17. Os irmãos me conhecem e sabem muito bem que eu jamais faria qualquer coisa para prejudicar você. Jamais. Nunca. Nem com o ensino, nem com a direção. Nunca, irmão. Para causar prejuízo. Mas nós estamos muito longe ainda do que precisamos ter para trazer um avivamento. E eu percebo pela oração. Pelo momento da oração. Mateus 17. De 14. E quando chegaram a multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelho diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula, fale comigo, incrédula, e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, diga em particular, disseram: por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa do quê? Qual foi a razão que Jesus disse que eles não conseguiram expulsar aquele demônio? Por quê?
por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para lá, e há de passar, e nada vos será. Qual é o assunto aqui, igreja? Qual é o assunto, irmão? Fé. Concorda ou não? Porque Jesus falou para eles que eles não conseguiram expulsar o demônio. Por quê? Porque faltava fé. Certo? Bem, então vamos lá. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Presta atenção, que ele disse que o problema era fé e não jejum, e não falta de jejum. O que eu quero dizer para você? Quando a gente jejua, as nossas orações, ela flui melhor. E o que Jesus disse? Que esse jejum aqui, de que ele está falando, ajuda a liberar a fé. Então não é o jejum que expulsa demônio, é a minha fé. E eu preciso de um tempo de consagração e de jejum para quê? Para me acrescentar a fé. E é a fé que é do Espírito e não da carne, é que me leva a ter autoridade para expulsar o demônio. Certo? Então, porque senão as pessoas acabam achando, bom, eu jejuo, está tudo resolvido. Não, senhor. Irmão, depois eu vou explicar para que a gente vai jejuar. Mas nesse caso específico aqui, o Senhor está dizendo, jejua para liberar a fé. O que nos dá vitória sobre o inimigo é Cristo, o que Cristo fez na cruz e a autoridade no seu nome. O jejum em si não me faz vencer, mas libera a fé para o combate e nos fortalece, para nós estarmos mais conscientes da autoridade que nos foi delegada. Quem não entendeu o que eu falei? Eu explico de novo. Então não adianta eu jejuar e achar que pronto, eu não jejuo para resolver os problemas. Eu jejuo e você vai para que a minha fé seja acrescentada, e aí sim, e eu vou te ensinar daqui a pouco especificamente para que serve o jejum daqui a pouco. Então não começa a sair por aí fazendo jejum doido e achando que só o jejum vai resolver o seu problema, porque não é isso, irmão, não é isso. E eu vou ensinar daqui a pouco o que é. Outra coisa que eu quero falar para você, quando eu falo sobre alimentos, eu falo baseado no que a Bíblia diz. Então quando eu falei de alimentos na terça-feira, onde eu li? Onde foi que eu li? Gênesis capítulo 1. O que Deus falou? Foi o que Deus falou. Mas isso não significa que é para você sair por aí fazendo loucura também. É óbvio que se você perguntar para qualquer médico, ele vai te falar que beber refrigerante é beber veneno. Não precisa ser eu falar. Qualquer pessoa vai falar. Qualquer médico. Então, quando eu ensino as coisas, eu ensino baseado na palavra de Deus. Então, se eu disse para você, beba água, é porque água vai te fazer bem. E isso qualquer médico, qualquer pessoa vai poder te falar isso. Compreenderam bem? Então, escuta tudo. E não vai sair por aí fazendo o que eu não falei. E depois vai lá, pastor, ele me ensinou isso. Calma, eu nem comecei a ensinar ainda. Nem comecei. Amém, querido? Você vai entender já para que serve o jejum. Já. E você vai ver que o propósito é muito diferente daquilo que você está pensando. Muito. É por isso que nós vamos fazer como igreja.
Se nós queremos avivamento. Todo mundo entendeu o que eu falei? Ficou claro? Então não sai por aí falando que eu não falei. Eu terça-feira ensinei jejum no Velho Testamento, jejum nos Evangelhos, jejum nas cartas de Paulo, falando que jejum é bíblico, não é obrigatório, não é compulsório, mas é bíblico. Foi isso que eu ensinei terça-feira, ou não? Aí falei de coisas que fazem mal à saúde. Querido, não precisa ser eu falar, você põe lá no Google, alimentos que fazem mal à saúde, vai vir todos os embutidos. Presunto, linguiça calabresa, tudo que você gosta, né? Mortadela, né? Farinha branca. Tá lá, irmão. Você pode pesquisar e tranquilamente você vai encontrar. Eu só venho aqui falar a mesma coisa que você pode pesquisar em qualquer site sobre alimentos. Certo? Ah, sim. Eu como pão todo dia. Porque correu um boato aí de que eu mandei parar de comer pão. Tem gente que vive de pão. Tem nenhum problema, irmão. Qual é o problema do pão? O pão é a farinha branca. Mas quem consegue ficar sem um pãozinho? Me fala. Quem consegue? Mas se você tiver diabetes, Kátia, o que é que o médico fala quando você vai fazer consulta? Não pode comer pão. Por quê? Porque a farinha branca se transforma em açúcar no nosso corpo. Irmão, isso aí, se qualquer médico te fala isso. Mas um pãozinho só, pastora, eu como. Eu como. Não tem problema nenhum para mim. O que eles põem no seu café da manhã quando você fica internado? Que você pode comer? Não vê um pãozinho lá? Não. Agora, meu filho comer 5 pão de manhã, 3 na hora do almoço e 7 pão na janta, você me desculpa, meu irmão. É disso que eu estou falando. Então, não faz rolo. Não faz rolo do que a pastora fala. Certo? Compreendido aí? Compreendido? Marcos capítulo 2. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória, glória a Deus. Verso 18. Nós já lemos esse texto terça-feira em Mateus 9:14. Hoje ele está também em Lucas 5:33. Mas hoje nós vamos ler aqui em Marcos, versículo 18 do capítulo 2. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuam. E foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse: podem, porventura, os filhos das bodas jejuarem quando está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão naqueles dias. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres, entorna o vinho, e os odres estragam-se, e o vinho novo deve ser posto em odres novos. Bom, o que significa a palavra jejum? Jejuar é abstinência, abster-se de. Então a palavra jejuar significa abstinência. Na definição literal desta palavra, o jejum é abster-se de alimentos. Então a abstinência no jejum é de alimento. Então, um período, deixar
abster-se de alimentos, deixar de comer por um período e com um propósito específico. Se não for assim, não é jejum, é dieta. Você pode confundir as coisas. Jejum é um período e é Deus dá a direção para a gente. É um período e tem propósito. Agora eu vou fazer jejum intermitente. Para que você está fazendo jejum intermitente? Para emagrecer? Ótimo. É ótimo. Jejum intermitente é ótimo para emagrecer. Mas nós o jejum bíblico não tem nada a ver com dieta. Ainda que abster-se de alimentos, de certos alimentos, ou por algum tempo abster-se de alimentos, vai trazer benefícios também físicos. Mas jejuar é abster-se por um tempo e por um propósito específico. Por que a igreja vai jejuar? Porque nós queremos avivamento. Então tem um propósito. Para que a gente tenha colheita de almas. Para que as vidas possam se converter verdadeiramente. Para que as pessoas possam se achegar a Jesus e permanecer. Então esse é o propósito do jejum da igreja. Qual o tempo? 21 dias. Então nós já temos um tempo e um propósito. Que tipo de jejum? Depois nós vamos falar os tipos de jejum. Então, jejuar com propósito, jejum bíblico é com propósito e por um tempo que é dado por Deus. Uma direção dada por Deus. Quantas vezes Deus já deu direção para mim? Como jejuar, quanto tempo jejuar, que tipo de jejum. Então, é com propósitos. Senão é dieta. E dieta você não precisa nem se envolver com a igreja. Você fica à vontade. Então, o nosso propósito não tem nada a ver com dieta, irmão. Ainda que vai trazer benefício. Para o corpo também. Traz também benefício para o corpo. Todo mundo entendeu? O jejum é abster-se de... Toda a humanidade, em todas as épocas, nações, culturas e religiões sempre fizeram um jejum. Sempre. E por que não se fala muito nisso na igreja? Porque fica esse monte de confusão que eu tentei sanar na primeira oportunidade que falei aqui. Então, para não fazer confusão, a gente repete, a gente ensina, a gente fala. Então, a gente tem que aprender dentro da Bíblia. Jejum tem. Jesus jejuou 40 dias. Tinha um propósito? Óbvio que tinha. Ele ia dar início ao seu ministério. Então, se você olha na Bíblia, não tem nenhum jejum sem propósito. Esther jejuou 3 dias e todo o povo que estava em Suzã. Tinha um propósito? Tinha um propósito. É óbvio que tinha. A igreja de Antioquia jejuou, tinha um propósito? Lógico que tinha. Então, jejuns têm propósitos e tempo específico. Propósito e tempo específico. Então, nós vamos deixar de... Depois eu vou dar 3 opções, que é para todo mundo poder fazer o jejum. Nós vamos vou dar 3 opções. Então, nós vamos jejuar e orar, estar na igreja 21 dias com tempo e propósito definido. Só esses 21 dias? Não, irmão. Durante o ano todo, nós vamos ter propósitos de jejum e oração. Sempre com um propósito definido. Sempre. Ninguém aqui está fazendo dieta, irmão. Ninguém. Nós estamos nos consagrando. E por que nós estamos nos consagrando? Para quê? Qual é o propósito do jejum? Para nós. Eu preciso te lembrar, eu gosto muito de uma frase de Kenneth Hagin. Ele diz assim: o jejum não muda Deus. Deus é o mesmo antes do seu jejum, durante o seu jejum e depois do seu jejum.
Jejum não muda Deus. Se você vai jejuar para mudar Deus, esquece. Porque Deus não muda. Eu, o Senhor, não mudo. Jejum muda quem? Eu. Claro. O jejum não é para mudar Deus. O jejum é para mudar eu. Para mudar a igreja. No nosso caso, é para mudar a igreja. Porque nós vamos jejuar como igreja. Por que nós precisamos jejuar, irmão? Qual é a razão? O jejum vai me mudar. Quando a gente jejua, a gente vai quebrar a força da carne. É para isso que a gente jejua. A nossa carne precisa às vezes, de um jejum para poder aprender a ouvir Deus, buscar mais a Deus e a estar mais envolvido com Deus. Quando você jejua, eu não sei quanto a você, vou falar sobre mim. Quando eu jejuo, ainda que eu não consiga ficar só lendo a Bíblia, eu tenho os meus afazeres, mas durante o período do jejum, não tem como você esquecer de Deus. Não tem, irmão. Eu fico 12 horas sem comer. Eu fico o dia todo. E por que a gente não esquece de Deus? Porque você não está comendo. E o fato de você não estar comendo e às vezes não estar bebendo, vai automaticamente te lembrar que você está fazendo aquilo com um propósito de se consagrar a Deus, um propósito de buscar a Deus, um propósito. Então você não esquece. Você fica o dia todo ligado com o pensamento em Deus e nas coisas de Deus, por mais que você esteja fazendo outras coisas. Isso é quebrar a força da nossa carne. É fazer nós ficarmos mais suscetíveis à voz do Espírito Santo. E é no jejum que isso acontece. Porque na nossa vida, no nosso trabalho, a gente vai vivendo e ainda que você faça seu devocional de manhã, ou faça seu devocional à noite, ou que você tenha período de oração durante o almoço, mas é tanta coisa que você fica o dia inteiro pensando em Deus. Fica nada. Mas experimenta fazer 12 horas de jejum para você ver. Se você não vai ficar o dia todo ligado em Deus. Ora, o tempo todo você se lembra, eu estou jejuando. Se você for ao banheiro, você vai estar com o seu pensamento ligado em Deus. Se você for no banco, você vai estar com o seu pensamento ligado em Deus. Por quê? Porque você está fazendo a sua carne entender que Deus é mais importante. É isso o propósito do jejum. É esse o propósito do jejum. É você estar mais ligado em Deus. O jejum, amor, ele não vai tornar Deus mais bondoso e mais misericordioso para conosco. Ele já é bondoso e misericordioso. Mas ele vai tornar a gente mais espiritual. É esse o propósito, querido. Não adianta você falar, estou fazendo um jejum para agradar a Deus, mas se lá na tua mente, no teu consciente, você está querendo emagrecer, vai enganar quem? Deus? Não engana, irmão, Deus é o mesmo. Então, se nós vamos jejuar, o propósito é claro e definido. Para quê? Por quê? Quanto tempo? É assim que acontece. Jejum quebra a nossa carne, irmão. Se você estiver vivendo no pecado, ou tiver algum problema de alma, de personalidade, e você começar a jejuar e dizer, Senhor, eu preciso me livrar do ciúme, eu preciso me livrar da inveja, eu preciso que o Senhor... Irmão, eu tenho certeza absoluta que você fica liberto. Eu tenho certeza, porque é por experiência própria. Lógico. O jejum vai tornar a tua carne menos carne. Você vai se tornar mais espiritual. O jejum é para coisas espirituais. Então, se você está pensando em entrar nesse propósito com a igreja, porque você está a fim de perder uns quilinhos, não faz outra coisa.
está no propósito errado. Não é esse o foco. Não é essa a intenção. Nós vamos sim buscar o Senhor. E se essa carne aqui não quiser buscar a Deus, ela vai ter que buscar no jejum. Essa carne aqui vai aprender o que é presença de Deus e o que é buscar a Deus. É esse o propósito. Então, por favor, segunda-feira, 18h30, no domingo eu vou explicar como nós vamos fazer o jejum. Domingo eu vou explicar. Então, se você já fez o propósito de vir para a igreja, os 21 dias, venha para a igreja para saber que tipo de jejum você vai fazer. E já venha preparado. Venha consciente de que nós estamos aqui para ser mais sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Para estar mais atentos, porque tem coisa na sua vida, meu irmão, que você não enxerga de jeito nenhum. E nesse jejum, Deus vai te mostrar coisas em você, na sua vida, que você fica perguntando para Deus: por que, Senhor? Por que, Senhor? Está diante do nosso nariz, a gente não vê, porque a nossa carne fala mais alto. Mas quando a gente jejua, que a gente deixa o Espírito Santo de Deus falar com a gente enxerga coisa que a gente não enxergava antes. É esse o foco do jejum da nossa igreja. Compreenderam isso? Então, não confunde as coisas. Se neste ano Deus nos chamar para fazer jejum de novo, nós vamos fazer de novo com propósito, com um tempo específico e com foco. Fazer jejum é coisa muito individual, meu irmão. Então a gente não pode ir na moda do outro. Algum tempo atrás eu estava fazendo um jejum bem prolongado e eu comentei com uma pessoa. Depois eu vou explicar, porque tem gente que fala que não pode falar para ninguém de jeito nenhum porque está jejuando. Mas mais para frente aí, talvez no domingo eu vou explicar que isso não tem nada a ver. Eu estava fazendo um jejum mais prolongado, eu comentei com uma pessoa e sem sabedoria alguma, e agora que eu vou entrar no texto que eu li, não esqueci do texto não, a pessoa começou com um propósito ainda mais difícil do que aquele que eu estava fazendo. Enfim, para encerrar, a pessoa acabou doente. Então, não sai por aí desatinado, fazendo coisas que Deus não mandou você fazer. Tudo tem propósito de Deus e é Deus que fala com a gente. Compreendeu? E não põe vinho novo em odres velhos, senão o vinho novo rompe os odres. Odre, para quem, se você não sabe, era um saco, vamos dizer assim, de couro. E esse material, ele costuma ficar velho, fica duro. E quando você põe um vinho novo dentro de um odre velho, o vinho vai fermentar. E quando o vinho fermenta, o odre incha. E se ele é um odre velho, ele ia romper e derramar todo o vinho. A mesma coisa é colocar remendo de pano novo em vestido velho. Esses dias atrás, meu genro levou uma calça para mim colocar um remendo. Eu coloquei. Aí eu já avisei para ele: meu filho, eu botei, o negócio era assim, eu botei um remendão assim. Eu falei: meu filho, isso vai romper mais para cá. Por quê? Porque a calça não é nova. O pano que eu comprei na loja, novinho. O que você acha que vai acontecer? Vai rasgar em outro lugar. Então, o que Jesus está dizendo aqui nesse texto? Irmão, quando a gente jejua, a gente vai ficar cheio da presença do Espírito Santo. Pelo menos é assim que eu espero que você fique. E aí, para que a gente precisa jejuar? É para fazer esse odre velho mudar para receber o vinho novo. Se não, meu filho, se o vinho novo entrar no odre velho, o que você acha que acontece? Arrebenta. É para isso o jejum. Nossa carne é fraca, não se converte. E a gente vai quebrar todo esse poder da nossa carne para receber o poder do Espírito Santo de Deus.
por isso que precisa jejum, para mudar você. É para mudar você, irmão. É para mudar as nossas manias. É para mudar a nossa personalidade, que precisa de tanta restauração. É para mudar nossos pensamentos. É para poder receber o vinho novo, senão não recebe. Não recebe vinho novo, porque vinho novo não dá certo no odre velho. E é por isso que nós estamos vivendo tempos tão difíceis, de tanta meninice, de tanta criancice, porque vive mais na carne. O apóstolo Paulo falou: eu queria falar com vocês como espirituais, mas vocês ainda são carnais. O Paulo não falou isso? Sim ou não? Sim. Eu queria falar com vocês, mas como espirituais, mas não dá, porque vocês são carnais. Então como é que nós queremos avivamento, dons do Espírito Santo, poder de Deus, se a gente está mais duro do que carne de segunda? Só pôr na panela de pressão, meu irmão, amolecer. E isso é no jejum. É jejum que faz isso. Quebra essa dureza da nossa carne, esses sentimentos ruins, de mágoa, de ciúme. Irmão, não adianta, não adianta. Como é que vai encher um odre velho? Me fala. Como é que Deus vai encher alguém de poder? Se está cheio de mágoa, se está cheio de ciúme, se está cheio de raiva, se está cheio de rancor, como? E a gente reclama, mas Deus não derrama mais poder como antigamente. Mas não tem odre novo para derramar poder, irmão. Ninguém jejua, ninguém busca Deus. É só oba-oba, é só churrasco, é só festa, é só isso, é só aquilo, é só comilança. É só isso que a gente quer, irmão. É só isso que a gente quer. Então, envolvimento com outras coisas e com as coisas de Deus, não. E aí a gente reclama que lê a Bíblia e fala: mas cadê esse poder? Mas cadê o odre novo? Para povinho novo? Cadê? Então vamos jejuar. É forte ou não é? Foi isso que Deus falou para mim. É forte, irmão. Como é que põe? Jesus deixou tão claro aqui. Como é que põe? Eu falei terça-feira, irmão, não vai sair fazendo jejum e loucura se você ainda nem nasceu de novo. Nem nasceu de novo. Aí nasce de novo, mas continua com as mesmas coisas de antes. Deus quer nos mudar, renovar. É ano novo. Se você quer portas abertas, derramamento de poder, se o odre está velho, vai arrebentar. Vai arrebentar. Então nós precisamos fazer o odre novo para receber de Deus poder, unção, dons. Então nem tente fazer nada para Deus se você ainda não está buscando e pedindo a misericórdia dele. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. E jejum e derramamento de poder. Agora, se você não quer nada disso, felicidade, irmão. É o que eu posso te dizer. Não reclame. Não reclame. Já não é mais como antigamente. Antigamente, você atravessava a cidade para ir para a igreja debaixo de chuva. Antigamente, você saía do teu serviço 5 para 7, 7 horas você estava na igreja. Sem banho, sem janta e sem coisa nenhuma. Antigamente, não tinha nem dia para descansar. Era todo dia na igreja. Antigamente, se falava que tinha oração, você era o primeiro a chegar. Antigamente, se você tinha um ministério na igreja, você não abandonava de jeito nenhum. Antigamente, irmão, se falava que tinha oração na igreja, você era o primeiro. Antigamente, lia a Bíblia inteira no ano. Antigamente. E hoje? Hoje a gente faz o quê? Vamos, diga-me. O odre envelheceu, pode ter vinho novo? Então não reclame. Você queria uma explicação de Deus? Está aí a explicação para você. Antigamente, o seu trabalho
importante do que o seu ministério. Antigamente, você saía na hora do almoço e corria para a igreja. Agora eu fiz 12 horas de consagração a última vez aqui, fiquei sozinha, praticamente. Antigamente o quê? É a igreja que não tem poder? Eu tenho que mudar de igreja para arrumar uma que tem poder? Então vamos jejuar para voltar para antigamente. Quebrar a carne. Quebrar a carne. Não põe vinho novo, não. Nem se iluda. Nem se iluda. Eu sonho mesmo. Eu ia para a igreja, a pastora Fidelcina levantava, ela fazia assim, ó. Tem uma pessoa aqui que tem uma macumba enterrada em tal lugar, assim, 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 assim. A pessoa vinha à frente, pode voltar para sua casa e desenterrar a macumba. Chegava lá, a macumba estava lá. Deus mudou? O Espírito de Deus mudou? Antigamente, o pastor da sua igreja era o cara mais maravilhoso do mundo. Precisa de jejum? Não precisa. Odre velho, roupa velha, não recebe vinho novo. Para isso que essa igreja vai jejuar. Antigamente, você saía evangelizando na rua sozinho. Antigamente, aonde que está o problema? Em Deus? Na igreja? E aí a gente quer milagre, quer poder, quer unção. E quer que o pastor dá jeito na unção. Antigamente, a gente não trocava um culto por nada. Por nada, dica de nada. A igreja que eu frequentava tinha culto de domingo na segunda. 500 pessoas no domingo e 400 pessoas na segunda. Antigamente. Antigamente se vestia o teu uniforme do ministério e ficava ao redor da igreja e você se achava a pessoa mais maravilhosa do mundo. Hoje você precisa pegar no laço alguém para trabalhar no ministério. Precisa ou não precisa de jejum? Precisa ou não precisa de jejum? Então pronto. Vamos jejuar. Fica de pé. Foi isso que Deus falou para mim. Isso me inclui. Me incluiu. Isso me inclui. Me inclui. Eu sei que o que eu estou falando aqui não vai talvez mudar você em nada. Mas pelo menos não culpe ninguém. Eu desejo ser o odre velho, pastora. Mas se você quer ser odre novo, tem 21 dias para se consagrar e buscar a Deus. Amém? Vamos orar. Quero convidar o pastor Ivan. Ele já sabia que eu ia convidar ele para vir. Não sabia, pastor? Graça e paz. Vamos orar? Pai, te damos graças por tudo que o Senhor está fazendo em nosso meio. Senhor, te amamos e te agradecemos porque o Senhor se preocupa conosco. Se não fosse assim, o Senhor não estaria trabalhando, agindo
para que nós chegássemos mais perto de Ti. Deus, obrigado, porque nós ainda somos Sua vinha, e o Senhor está nos podando, o Senhor está cuidando de nós, o Senhor está nos regando, o Senhor está nos nutrindo para que nós demos frutos em Tua casa, em Tua obra, no Teu reino. Deus, abençoa a Tua igreja nesse propósito de jejum e oração. Deus, eu sei que o Senhor quer realizar maravilhas em nosso meio, que o Senhor está procurando pessoas que possam dizer: eis-me aqui, que o Senhor está procurando pessoas que estejam dispostas a dar lugar ao Seu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, que a Tua palavra que está sendo ministrada possa estar ecoando em nosso coração, ao sairmos aqui desse culto, em nossa casa, quando dobrarmos nosso joelho, que a Tua palavra, Senhor, que está sendo ministrada, possa continuar falando, possa nos fazer lembrar, Senhor, aleluia, de tudo que o Senhor está fazendo, e que possamos, meu Senhor, estar em Tua presença conforme o Senhor quer. Em nome de Jesus, meu Deus, abençoa esta igreja, opera nesta igreja, atua nesta igreja, e que todo espírito de confusão, de contenda, que todo espírito maligno que tenta fazer com que a interpretação seja errônea de tudo que está sendo ensinado, agora seja destruído, queimado, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, e leve cada um na segurança e na paz aos seus lares, em nome de Jesus. Amém.